Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para tirar mais uma dúvida que o nosso irmão Isaac, ele colocou aqui, e eu já vou fazer para o diácono João Célio, para que com base na Bíblia a gente possa ter uma resposta acerca da sua pergunta. Ela diz assim: tem uma pergunta. Quando o diabo foi lançado fora do céu, no lugar onde ele caiu, lá havia tormento? Irmãos, a paz do Senhor para todos. Em primeiro lugar, agradecer ao irmão pela pergunta, né? E dizer a todos vocês que podem, né, mandar perguntas e sugestões de vídeo também para nós, que a gente vai responder. Essa pergunta, talvez ele não tivesse citado o diabo, né? Como todos nós sabemos, o diabo ele não está em tormento agora. Nós sabemos que na eternidade passada houve uma rebelião liderada pelo diabo, só que acredita-se, a maioria dos estudiosos, que uma terça parte dos anjos foram expulsos do céu por conta dessa rebelião, só que alguns ficaram soltos, entre eles o diabo. Então o diabo ele não está preso, ele está solto, e existem muitos textos no Novo Testamento que falam isso. Porém, a Bíblia diz que alguns anjos foram aprisionados, estão presos. E o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esse texto um dos textos, né, do Judas 6 também, e outros também, que falam da prisão de alguns anjos. Agora, será se esse lugar onde eles estão aprisionados há tormento? Quando a gente olha a palavra inferno aqui, a palavra usada pelo apóstolo Pedro é a palavra tártaro, que aparece apenas uma vez na Bíblia, como a teologia chama, né, de apax legomeno, onde uma expressão aparece apenas uma vez na Bíblia, e com isso fica difícil de compreendermos o seu significado. É necessário, então, recorrermos a textos extra-bíblicos para compreendermos a compreensão do significado desse termo tártaro. Quando a gente olha na Bíblia, em português, a maioria das versões traz inferno, mas existem três palavras em grego para inferno: Guiena, Hades e Tártaro. Então, Guiena e Hades aparecem várias vezes. A gente não vai entrar para não fugir do tema. Mas Tártaro aparece uma vez apenas, que é exatamente aqui em 2 Pedro 2,4. E o que acontece? De acordo com a mitologia grega, o Tártaro é uma das repartições do Hades, né? Que Hades é o deus, o submundo, e posteriormente o próprio submundo ganhou também esse título também de Hades, né? Ele ficou conhecido como Hades. Então Hades, como o mundo dos mortos na mitologia grega, tinha três repartições. Uma delas é o próprio Tártaro, como já foi citado. Existia também os campos elíseos, que é um campo de muitas flores, né, de descanso, né? E os campos asfóderos, que é um lugar de tormento não tão grande assim como o Tártaro, né? O Tártaro era muito tormento, os campos asfóderos pouco tormento, né? E existiam os campos elíseos também, que era para onde as pessoas que tinham feito bem aqui na Terra, né? Então, o que acontece? O Tártaro, na mitologia grega, ela era um lugar de tormento, sim, para as pessoas que cometiam grandes crimes ou fizeram muitos males aqui na Terra, né? E Hades, que era um deus, né? Não é um demônio, é um deus na mitologia grega. Ele julgava as pessoas e dizia para qual dos três lugares a pessoa iria, né? Então, o Tártaro também é o lugar onde estavam aprisionados os titãs. Então, dá-se a entender, através da mitologia grega, que o Tártaro é um lugar de tormento. Só que, provavelmente, Pedro não estava falando da mitologia grega, mas ele usou uma palavra que era usada naquela época justamente para falar da prisão dos demônios, né? A prisão dos espíritos. Nessa prisão, em muitos livros também apócrifos, como o 1º Enoque, 4º Esdras e muitos outros,
fala também de um lugar de tormento onde os demônios estão aprisionados. E outros textos aqui também que a Bíblia fala, né? Olha como é parecido, né? O Hades da mitologia grega e da Bíblia, né? Na Bíblia, quando a gente vai para Lucas 16, nós vemos lá Lázaro sendo consolado de um lado no seio de Abraão e o rico do outro lado, atormentado em uma chama com sede. E no meio um grande abismo, parece muito também com aquilo que é apresentado na mitologia grega. Então quando a gente olha, o homem, o rico, estava sendo atormentado ali. Então é a segunda coisa, a mitologia grega, que é de onde vem a palavra tártaro, mostra também que há tormento para quem está ali. E se o rico estava também sendo atormentado naquela chama, por que não os demônios, se faz parte ali também do Hades, ou do mundo dos mortos? E em terceiro lugar também, quando a gente olha o contexto aqui de 2 Pedro, ele traz uma mensagem, né? Citado o dilúvio, citado Sodoma e Gomorra também os anjos, e todos esses a mensagem é uma só. Se Deus não deixou de punir os anjos, se Deus não deixou de punir Sodoma e Gomorra, e também a geração de Noé, então não vai deixar de punir a gente. Então o que o texto está falando aqui é que Deus puniu os anjos e pode punir nós também se não nos arrependermos. Então o contexto aqui está falando também de punição. Então essa é a resposta para a pergunta. De acordo com muitos estudiosos, e esses textos aí, o pensamento da época também ali, havia tormento sim. Outra coisa também, a Bíblia fala de um abismo onde os demônios estão aprisionados, que é justamente, provavelmente, ali aquele abismo que separa o seio de Abraão e também o Hades, lá em Lucas 16. No capítulo 9 do Apocalipse diz que há demônios presos ali em um poço do abismo, e um anjo ali, na quinta trombeta, ali ele abre aquele poço para que os demônios saiam de lá. Também, Apocalipse capítulo 20 diz que Satanás passará 1000 anos aprisionado também nesse abismo. Então, esse abismo provavelmente é o mesmo lugar onde aqueles anjos caídos estão, e provavelmente, de acordo com esses textos que foram citados, dá para entender-se que há sim tormento nesses anjos. Os anjos que estão aprisionados hoje estão em um tormento provisório. Para encerrar, Apocalipse capítulo 20 diz que no dia do juízo do trono branco, o Hades dará os mortos que nele há para prestarem conta com Deus. E é o que o texto aqui também diz, né? O texto aqui diz que esses anjos estão reservados para o dia do juízo. Então, esse juízo que virá, ele será para os ímpios do trono branco, né? O juízo do trono branco será para os ímpios que vêm do Hades. E mais o Hades também existe os demônios, que está no lugar mais profundo desse abismo, que é o lugar chamado de Tártaro. Amém? Então, Deus abençoe. Concluindo aqui, provavelmente sim, esses demônios estão já sofrendo tormento agora. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.